Olá, pessoal. Na nossa aula de produção textual de hoje, vamos falar sobre o que não fazer. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos muito conteúdo sobre o que fazer, né? O que você deve demonstrar na prova de redação. Aqui a gente vai ver o que você não deve demonstrar, tá bem? Vamos falar sobre erros bastante comuns, alguns que não deveriam, de maneira nenhuma, estar ali, em nenhum grau, leve, médio ou grave. Então vamos lá, qual é um dos primeiros erros que os alunos cometem? Não muito comum, é claro, mas é interessante esse daqui. Ultrapassar o limite de linhas. Você tem um limite de 7 a 30 linhas. É dentro desse limite que você deve escrever. Não pode escrever mais do que isso, não pode escrever menos. São 7 linhas, até 30. Escreva em 6 linhas, professor. Muito bem, sua prova será eliminada. Escreve 31 linhas. Antes de mais nada, não tem nem espaço para colocar 31 linhas, né? Porque a prova é fechada, né? Uma caixa fechada com as linhas estão enumeradas dentro de uma caixa. E não dá para escrever mais do que 30 linhas. Então, se você escreve 31 linhas, aliás, você está pulando a margem que foi delimitada pela banca avaliadora, que pode ser a escola, pode ser o vestibular, pode ser a empresa, pode ser quem for. Então, ultrapassar o limite de linhas é um erro sem tamanho, certo? E esse erro justifica a importância de fazer um rascunho, né, onde você vai ter uma noção do tamanho do seu texto. O rascunho é fundamental. Se o aluno entregar a prova com menos de 7 linhas, vai ser eliminado. Se entregar a prova com, por exemplo, a frase faltando, estava escrevendo, cheguei aqui, ó, na última linha, puxa vida, não vai ter espaço para encerrar essa frase, e agora? Eu não posso colocar o ponto final aqui e vai ficar sem sentido. Então, o rascunho é fundamental. Faz o rascunho antes de mais nada. Outro erro, fugir do tema. Fugir do tema, né? Esse é o maior problema, que pode levar a uma nota muito baixa ou até mesmo o cancelamento da prova. Fuga total ou parcial do tema, né? O estudante deve ler com calma, deve ler com atenção o tema, para compreender a proposta de redação. Deve manter o foco em torno do tema principal, embora esse seja um desafio, né? Mas, se você fizer isso, a sua abordagem vai ser bem clara. É importante entender os limites do tema definido pela proposta de redação para que esse erro não seja cometido. É importante compreender a redação. Espera aí, professor, como é que compreende a redação mesmo? E o que é compreender a proposta de redação? É você pegar o problema e colocá-lo dentro de um daqueles eixos que nós já vimos, que são aqueles eixos problemáticos da redação. E quais são esses eixos? O eixo político, eixo científico, eixo cultural e eixo social. Você pega lá o problema e encaixa em um ou mais desses eixos, né? Por exemplo, violência doméstica. É um problema social, político e cultural também, né? Não é um problema científico. Mas é um problema social, violência doméstica contra a mulher? Sim, claro. É um problema político? Com certeza, porque quem pode fazer alguma coisa são os políticos. É um problema cultural? Sim, é estruturado na nossa sociedade esse tipo de coisa. Então, olha, já compreendi a redação, certo? Então, aqui, olha, a partir do momento que você compreende a redação, é muito mais fácil de você fazer um texto fluido, onde você não vai fugir do tema, tá bem? Peraí. A minha ou a sua? Pois deixa eu sair aqui, Vitor, para ver se melhora. Deixa eu sair.
Nossa, o menino saiu também. Saí para ver se melhora a conexão e ele saiu também. Bom, o próximo erro é não fazer rascunho. É um dos problemas de rasura nas provas de redação é desencadeado pelo estudante que opta em fazer a prova sem fazer um rascunho, né? Fazer a prova diretamente na folha. Por mais que o aluno se ache ser um grande escritor, esteja certo de que vai escrever bem sobre o tema, vale a pena colocar tudo, antes de mais nada, no rascunho e passar limpo no local definitivo, né? Posteriormente. Isso porque na hora de escrever, você poderá, né, na hora de tirar da folha de rascunho para a folha de prova, para a folha definitiva, o aluno pode lembrar de algum exemplo importante, de algum argumento importante e modificar o texto. É isso que a gente chama de projeto de texto, né? E esse projeto de texto deve ser elaborado contemplando um planejamento e organização do que deverá ter na sua redação. É importante já pensar no tipo de texto que deverá ser desenvolvido. Geralmente, o Enem e os vestibulares exigem um texto dissertativo argumentativo, né? Que é introdução, a estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Já é bom que você vá separando ideias que entrarão em cada parte. Melhorou, Vitor? Pronto. Continuando. O próximo erro seria não entregar o texto com a letra legível. Se as suas ideias são boas, se você tem bons argumentos e tudo mais, olha, legal. Mas se a sua letra não é legível, não vai adiantar de nada. Quando eu digo letra legível, eu não estou querendo dizer que você deve fazer um texto com uma super letra bem trabalhada. Eu não estou dizendo que você deve ter uma mão de impressora, de computador. Não estou dizendo isso. Apenas que a sua letra deve ser compreensível, que qualquer pessoa vai olhar e vai saber o que está escrito ali. Pelo menos no nosso caso, qualquer pessoa que fale português. Para muita gente, né, isso não é assim tão importante, mas é essencial para que o leitor compreenda o que é que está sendo apresentado. Assim, se a sua letra talvez não é das melhores em alguma outra letra, por exemplo, tem gente que tem uma letra maravilhosa de A a Z, exceto, deixa eu ver, um F, ou um Q, ou deixa eu ver aqui outro, um V, que escreve feio. Então, melhor é essa letra que você escreve feio. Algumas pessoas escrevem até da seguinte forma, escrevem misturando letra cursiva com letra de forma. É errado, professor? É. Ou você escreve com letra cursiva, ou você escreve com letra de forma. Misturar as duas, não dá, tá bom? Não escreva, por exemplo, deixa eu ver aqui, sei lá, finalmente, sendo que o F é uma letra de forma e o resto é letra cursiva. Não faça isso. Claro, uma maneira de você melhorar isso é treinando. Assim como tudo na vida, a gente melhora só treinando, com a letra não é diferente. Vai treinar no caderno de caligrafia e etc. E, claro, é sempre importante lembrar, se o seu texto estiver ilegível, a prova será cancelada. Próximo. Faltar com a coesão textual. O que é coesão textual mesmo, professor? A gente lembra de coerência, mas a gente não lembra de coesão. O que é isso? A coerência caminha lado a lado com a coesão. Coerência é o seu texto ser coerente com o tema. Dá um exemplo aí, tio. Eu faço aqui a redação aqui, o tema vai ser, deixa eu ver,
Redução da minoridade penal, da maioridade penal, aliás. O tema da prova é redução da maioridade penal. E você, no meio do seu texto, vai falar de uma receita de miojo. Não tem nada a ver, né? Não foi coerente de jeito nenhum. Agora, coloquei um texto, né, que o tema seria redução da maioridade penal. E você colocou ideias sobre a redução da maioridade penal, porém as ideias estão soltas ali no texto, sem a menor estrutura, então você não está sendo coeso, seu texto não está tendo coesão. O que é coesão, então, professor? É esse encadeamento de ideias. Uma ideia vem depois da outra, sendo que a próxima ideia depende da anterior, assim como a gente também entende os parágrafos. O primeiro parágrafo não é de apresentação, você apresenta o tema para o leitor. Do segundo parágrafo em diante, eles têm uma relação de interdependência. Como assim, tio? O segundo parágrafo depende do primeiro. O terceiro parágrafo depende do segundo. O quarto parágrafo depende do terceiro e por aí vai. As ideias têm um encadeamento. Se você tirar uma ideia, quebra a corrente. Então, todas as ideias encadeadas, uma dependente da outra, você está tendo coesão textual. Você está indo muito bem. Seu texto está fluido. Tá bem? Próximo erro que eu selecionei aqui seria ser incoerente. A incoerência é uma das características, ou melhor, a incoerência é uma das características que mais baixa ponto da gente no Enem, né? E em qualquer outra prova, inclusive a nossa aqui. Então, a coerência, ser coerente significa apresentar um texto de uma maneira excelente. Pronto, melhorou. Voltou, deu certo. Tá oscilando a internet aqui. A coerência está intimamente relacionada com o contexto, né, e o universo interpretativo da pessoa, uma vez que ela trabalha com construção de sentido, né? Não vale, então, que você escreva sobre algo que você tenha dúvida. Se você não tem certeza de alguma coisa, é melhor que isso fique de fora do seu texto. Pois um texto incoerente demonstra, aliás, um texto coerente demonstra os conhecimentos e organização do estudante. Não adianta escrever, por exemplo, que Buenos Aires é a capital do Chile, porque isso, olha, é incoerente, demonstra um desconhecimento do candidato com relação à geografia. Sexto erro, cometer erros de português. Caramba, esse daqui é sensacional. Uma das principais competências dos estudantes que escrevem um texto deve ser o uso da língua padrão formal. Deve-se evitar desvios gramaticais, erros ortográficos, falta de acentuação e pontuação. Deve-se observar a primeira competência, resumindo.